Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu, professor Guilherme De Luca, estarei contigo nessa nossa aventura de direito processual do trabalho. Sim, nós falaremos dessa temática tão importante que você vai ter a oportunidade de estudar a partir de agora. Logo, vem aqui comigo que será um prazer imenso estar contigo, estar com você nessa nossa caminhada. Vamos juntos! Na aula de hoje falaremos do conceito de direito processual do trabalho. Sim, nós vamos abordar os principais aspectos do conceito de direito processual do trabalho. A partir de agora, quero trazer para você a origem dessa matéria tão importante e que cai bastante em concursos de TRTs em geral, bem como procuradorias, além da magistratura do trabalho. Portanto, vem comigo a partir de agora que nós falaremos desse assunto. Mas antes, aproveitando que estamos na tela, acompanhe aí as minhas redes sociais, @Prof. Guilherme, @Prof. Guilherme De Luca no YouTube e @Prof. Guilherme De Luca no Facebook. Deixe seu like aqui no nosso vídeo, deixa seu like no meu canal do YouTube, se inscreva. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E para facilitar, eu vou disponibilizar também meu QR Code, basta mirar aí e você terá acesso à minha rede social, meu YouTube, onde eu posto dicas de direito, onde eu posto bastante conteúdo para você. Mais uma vez, aproveite aí na sua tela que eu estou mirando e vamos juntos, que eu tenho muita informação para nós abordarmos, para nós entendermos. E nós vamos começar a falar sobre direito do trabalho. Sim, direito processual do trabalho, aliás. Direito do trabalho, direito material, é matéria para uma outra aula. Mas aqui, nessa nossa aula de direito processual do trabalho, eu quero falar para você do conceito, que nada mais é que um ramo de uma ciência jurídica, que é dotada de normas, que é dotada de princípios, bem como também nós podemos dizer que ela disciplina as partes, ela disciplina os juízos, ela disciplina também os auxiliares do processo individual e coletivo do trabalho. Dentro dessa ótica, olha como conceitua alguns autores. Dentre eles, posso destacar Renato Saraiva, Rogério Renzetti e alguns que nós iremos mencionar. Veja aí, direito processual do trabalho é um ramo da ciência jurídica dotada de normas e princípios para a atuação do direito do trabalho, ou seja, ele auxilia a efetivação do direito do trabalho. É importante, inclusive, você riscar este conceito na hora de fazer as suas anotações. E disciplina a atividade das partes, dos juízes e auxiliares. Ora que no processo do trabalho, nós podemos falar de toda essa composição. Nós podemos falar de todos esses elementos na sua Constituição. Além do mais, eles estão presentes no processo individual e coletivo do trabalho. Em via de regra, nós estudamos o processo individual, que é aquela que decorre do ajuizamento da reclamação trabalhista, aonde se galga alguns direitos, passa pela audiência, sentença, recursos, procedimentos especiais. Mas nós também não podemos deixar de esquecer do direito coletivo do trabalho, dissídios, outros elementos relacionados aí a uma área tão importante, que costuma cair também bastante aí, que a gente pode destacar, em concursos de magistratura, como por exemplo, no edital atual da magistratura do trabalho, unificado, nós podemos dizer que tem ramos específicos do direito coletivo do trabalho, tratando aí dessa matéria processual tão importante que eu coloco para vocês, ok? Esse é o primeiro elemento que a gente pode destacar, que a gente pode apontar aí. Mas olha só o que dispõe Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele fala para nós também que quando nós abordarmos o direito processual do trabalho,
nós podemos falar que é um ramo da ciência jurídica constituído por um sistema de princípios, normas e instituições próprias, que tem por objetivo promover a pacificação justa dos conflitos decorrentes das relações jurídicas, tutelada pelo direito material do trabalho e regular o funcionamento dos órgãos que compõem a justiça do trabalho. Vamos imaginar que é a primeira vez na sua vida que você está estudando direito do trabalho, ou melhor, direito processual do trabalho. Imagine o seguinte, todas as vezes que nós ouvimos falar direito material, o que vem na sua cabeça? Direito material decorre daquela ideia da onde nós vamos estudar a matéria trabalhista propriamente dita, onde nós vamos estudar os direitos férias, 13º, insalubridade, periculosidade. É aquele direito do dia a dia do trabalhador. Logo, quando Bezerra Leite, aí um dos mais ilustres doutrinadores, ele aponta essa ideia de direito material, ele fala que para esse direito material ser efetivado, face a necessidade, muitas vezes, de nós colocarmos adiante essa aplicação do direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho é um instrumento de efetivação do direito material do trabalho. Ah, professor, eu trabalho numa empresa aonde eles não cumprem com os direitos trabalhistas. É um absurdo o que eles aprontam lá conosco. É um absurdo, perdão, o que eles aprontam na nossa relação. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Você vai precisar, muitas vezes, do direito processual do trabalho para ajuizar uma ação e fazer jus aos seus respectivos direitos, conforme a gente menciona e a gente estuda. Um outro ponto que eu quero aproveitar para falar para você que está estudando é justamente sobre o que nós chamamos de divergências acerca da autonomia do processo do trabalho. O que seria autonomia? O direito processual do trabalho é um ramo independente do direito? Sim ou não? Para responder a este questionamento, como eu já me adiantei, existe uma divergência. Ou seja, existe um conflito sobre essa temática. E por isso, nós temos duas teorias para responder tal assunto. A primeira teoria é a teoria denominada como teoria monista. E a segunda teoria que nós vamos falar é a teoria dualista. Para a gente falar da teoria monista, conforme eu coloco aí na sua tela, eu posso apontar claramente que o direito processual do trabalho ele é considerado como um ramo unitário. O que significa esse ramo unitário? Formado por normas que não diferem substancialmente a ponto de justificar a divisão do processo do trabalho de demais ramos, tais como processo civil, direito processual penal. Aqui ele fala para nós, basicamente, é como se nós estivéssemos diante de um ramo só, de um único elemento. Toda a parte processual é a mesma coisa, mas nós sabemos que isso não acontece. Nós sabemos que isso não é possível. Essa corrente, como eu antecipei, ela não é a corrente mais aceita. Por que ela não é a corrente mais aceita? Justamente porque o direito processual do trabalho, ele não é regido por leis e estruturas que justificassem uma autonomia no processo civil. Ele pode se valer subsidiariamente do processo civil, mas ele não é dependente. Ele tem seu ramo próprio. Logo, constitui-se o direito instrumental laboral em simples desdobramento do processo civil para a teoria monista, mas que não é a teoria mais aceita, não é a teoria mais pacificada. E aí, nós podemos falar também da teoria dualista. Essa sim é a majoritária. Por que ela é a majoritária? Porque sustenta a autonomia do processo do trabalho perante o direito processual comum. Ela tem suas regras na CLT. Embora nós não tenhamos a CLT, o processo seletista, as normas processuais trabalhistas estão contidas dentro da própria CLT.
Esse é um elemento importantíssimo para nós entendermos. Além do mais, é dotado de princípios e peculiaridades que diferenciam do processo civil. Essa é mais uma ótica. Ou seja, aqui a própria CLT, ela determina para nós a aplicação do processo civil. Ela determina para nós esse elemento, caso nós tenhamos a lacuna da norma instrumental trabalhista. Eu posso apontar para você tranquilamente, no nosso ramo de compreensão, o quê? Que nós temos o processo do trabalho. Na ausência do processo do trabalho, nós temos, se for na fase de conhecimento, nós temos aí o processo civil. Se for na fase de execução, nós temos a lei de execução fiscal e depois o processo civil. Ou seja, nós vamos nos valer dessas autonomias, nós vamos nos valer desses elementos importantes. Só para fixar aqui para você, o direito processual do trabalho, ele é um ramo autônomo. O que isso quer dizer para nós? Que ele é autônomo em relação ao processo civil, já que ele possui matérias legislativas consideradas específicas, regulamentadas dentro da própria CLT. E também eu posso falar que elas são dotadas de institutos próprios, princípios, peculiaridades específicas, além de possuir uma independência didática e jurisdicional. Gostou dessa dica? Eu espero que sim. Caso você tenha gostado, vem aqui no meu canal, se inscreva. Será um prazer imenso tê-lo aqui na nossa aula, tê-lo aqui sempre no nosso conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo!